Vamos seguir em frente, com fé na estrada. O assunto desse estudo é o segundo capítulo de Daniel. Um capítulo muito famoso porque fala daquele primeiro grande sonho do rei Nabucodonosor, quando ele se viu perante um enigma que não conseguia decifrar. E eu peço que você leia a parte de Daniel capítulo 2 para entender aqui a sequência do estudo e ver essas lições principais que o texto nos ensina. Primeira coisa que vemos neste episódio curioso da vida de Nabucodonosor é Deus humilhando toda a sabedoria e todo o poder do homem mais poderoso da face da terra naquela época. Nós vemos nos primeiros 13 versículos do capítulo 2 a reação extremada de Nabucodonosor diante de um sonho que ele não podia decifrar. Mas note bem o contraste. Daniel capítulo 1 terminou com Nabucodonosor no topo do mundo, se sentindo o rei da cocada, né, dono daquelas terras que ele havia conquistado, se sentindo superior, inclusive, a Israel e ao seu Deus, tendo trazido de Jerusalém os utensílios do templo e gozando aí dos serviços daqueles jovens judeus, Daniel e seus amigos, que ele havia conquistado e trazido para o serviço público na Babilônia. Mas, como costuma acontecer com aqueles que vivem obcecados, com seus planos, seus projetos, aquele rei foi deitar possuído pela preocupação com o seu reino, como administrá-lo, como manter o controle sobre o poder da Babilônia. E isso talvez nos indique o motivo porque Nabucodonosor teve aquele seu primeiro grande sonho no capítulo 2, que dizia exatamente respeito a isso, a continuidade ou não do seu reinado. Mas note que o homem mais poderoso da terra, mais rico e cercado de todos os sábios do mundo antigo, não conseguia decifrar um simples sonho. Bastou um sonho vindo da parte do Senhor para desnorteá-lo e deixá-lo completamente angustiado acerca dos rumos do seu reinado. O texto deixa entender no versículo 1 que quando Nabucodonosor teve sonhos, ele provavelmente teve um sonho recorrente, o mesmo sonho várias vezes, que ele não conseguia esquecer de forma alguma. Então ele reuniu os sábios da corte para que pudessem interpretar o sonho para ele. Curioso é que Nabucodonosor não quis contar o teor do sonho para os seus conselheiros, o que foi motivo até de constrangimento e consternação para os sábios da época. Mas talvez haja uma outra razão para isso. Vá que o sonho quisesse dizer algo sobre o fim do Império Babilônico e o fim do reinado de Nabucodonosor. Se ele contasse esse sonho aos conselheiros, vai que surge um boato na corte de que Deus enviou um sonho para o rei dizendo que seus dias estão contados. Ora, isso seria munição farta para que os oponentes de Nabucodonosor conspirassem contra ele, achando que os deuses estariam a favor de uma conspiração. Então o que o rei faz? Ele sequer conta o conteúdo do sonho e pede que os seus conselheiros digam qual o seu conteúdo e o significado. Coisa que nenhum rei havia pedido aos seus conselheiros até aquele momento da história. E nós vemos um trato cômico, um tanto cômico ali, desse embate entre Nabucodonosor, irado, querendo que os seus conselheiros resolvessem o enigma daquele sonho, e os conselheiros lá sem ter o que dizer, mesmo ameaçados de morte. O texto de Daniel 2 fala da ameaça de Nabucodonosor de destruir toda a casa e os pertences dos seus conselheiros e condená-los à morte. Mas apesar de toda a sua fúria, raiva, do seu poder, da sua força de vontade, Nabucodonosor não conseguiu extrair dos seus conselheiros a informação que ele queria, não conseguiu dissipar aquela angústia do seu peito por causa daquele sonho recorrente. E aí nós temos um fiel retrato do que é a sabedoria e o poder do homem. Quando nós nos vemos frustrados nos nossos propósitos e planos, reagimos de uma maneira, às vezes, até semelhante à de Nabucodonosor. Queremos resolver tudo por conta própria, confiando nos nossos próprios recursos. E o que Deus fez com Nabucodonosor, Ele faz com todos nós. Ele nos mostra a limitação dos nossos recursos. Ele frustra os nossos desígnios para mostrar o que nós somos. Nós somos pó. Por nós mesmos, por nossa força de vontade, não conseguiremos fazer coisa alguma. Deus aqui está humilhando o homem mais poderoso da face da terra e humilhando perante toda a corte e todo o império a sabedoria e o poder do homem. Esta é a primeira lição do texto, mas há mais duas.
Nós vemos na continuação aqui do versículo 14 ao versículo 23, a reação de Daniel e seus amigos. Ora, e coloque-se no lugar deles. Eles tinham acabado de passar pelo concurso público da Babilônia, tinham sido promovidos à corte do rei e gozando de um cargo de confiança. E de repente chega a notícia de que Nabucodonosor decretou a sentença de morte contra toda a corte, todos os sábios e conselheiros, o que incluiria, é claro, Daniel e seus amigos. Como assim? Deus havia conduzidos e sustentados num primeiro momento de provação e agora, no capítulo 2, mal tinham sido promovidos no concurso público, na faculdade da Babilônia, agora estão ameaçados de morte. Mas veja a reação de Daniel e seus amigos. Diz o texto que Daniel procurou o comandante da guarda do rei e pediu audiência com Nabucodonosor. Veja a coragem desse jovem. Ameaçado de morte, ele pede um tempo, um prazo para que possa revelar ao rei o sonho e o seu significado. Isso porque Daniel e seus amigos conheciam a palavra de Deus. Eles conheciam aquele relato famoso de José no Egito, no livro de Gênesis, onde Deus também revelou a José os sonhos dos seus companheiros de carceragem. Mas aqui nós temos um desafio maior e um risco maior. Mas estes homens conheciam a Deus, eles conheciam a palavra de Deus e não só isso, eles buscaram a Deus. Além de pedir audiência ao rei e de pedir um prazo para revelar-lhe o sonho, o seu significado, Daniel reuniu seus amigos, diz o versículo 17, para que orassem ao Senhor. Esses jovens eram homens da palavra, eram homens de oração, que confiavam no Senhor. E diz o texto que Deus foi gracioso com esses jovens e revelou a Daniel o conteúdo do sonho do rei. A resposta de Daniel não poderia ser mais condizente com o espírito do texto. Ele conhecia a palavra de Deus, conhecia a Deus em oração e louvou a Deus, porque a sabedoria pertencia a ele somente. O poder para revelar os propósitos para a Babilônia, isso estava nas mãos do Senhor. Veja como Daniel transfere a confiança nossa, de nós mesmos para o Senhor. Dele é a sabedoria, dele é o poder, dele é o controle de todas as coisas e dele é o direito de revelar a quem ele quiser os seus propósitos e planos. É o que ele fez com Daniel para o bem da Babilônia. E por meio de Daniel e de seus amigos somos ensinados a confiar neste Deus, a prezarmos esta comunhão com Deus, este conhecimento de Deus, por meio do conhecimento da palavra, em oração e louvor, sabendo que o nosso coração pode fazer os planos que forem, mas se estes não forem confirmados pelo Senhor, de nada valerão. Nabucodonosor, por ter confiado em si mesmo e no seu poder e na sua sabedoria, foi humilhado. Mas Daniel e seus amigos, por terem confiado na sabedoria e no poder de Deus, eles foram exaltados. Foram promovidos pelo Senhor. É o que mostra o restante do capítulo 2, a partir do versículo 24 até a sua conclusão. Vemos o encontro de Daniel com Nabucodonosor e ele lhe relata o que ele havia visto naquele sonho. A imagem de uma estátua com uma cabeça de ouro, com peito e braços de prata, com um tronco e quadris de bronze e pernas de ferro misturados com barro. Daniel revela ao rei que aquela imagem significava a sucessão de reinos, começando com Babilônia, cabeça de ouro, e passando pelos sucessivos reinos, Pérsia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Nós vemos os 4 grandes impérios do fim da antiguidade sendo relatados aqui na imagem daquela estátua. E Daniel dizendo, olha rei, é Deus quem estabelece esses reis, é Deus quem estabelece esses reinos, todos eles terão um fim, um prazo, e o seu está chegando, ó rei. Deus também te humilhará e humilhará todos os outros reinos, porque só o reino dele prevalecerá. Daniel fala de uma pedra que feriu aquela estátua nos seus pés, que trouxe abaixo todo o poder dos homens, dos seus reinos, e daquela pedra o sonho revelou que Deus ergueria um outro reino, que não seria feito por mãos humanas e que duraria para sempre. Ora, uma referência clara à vinda de Jesus Cristo, ao seu reino, firmado na pedra angular que é Cristo. Daniel está dizendo, ó rei,
os reinos dos homens passarão, mas o reino de Deus, na pessoa de Cristo, esse prevalecerá para sempre. Ele é soberano sobre a história, ele governa todas as coisas, não você, Nabucodonosor, mas o Deus Todo-Poderoso, a quem pertence toda a sabedoria e poder. E no desfecho da história vemos uma confissão humilde da parte de Nabucodonosor. Ele reconhece lá no versículo 45, que de fato, melhor, dos versículos 44 a 47, vemos Daniel dizendo a Nabucodonosor: quem lhe revelou esse mistério foi o Senhor, o único Senhor. E Nabucodonosor reconhece isso, reconhece no versículo 47 que não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Nós vemos Nabucodonosor, no início do capítulo, todo cheio de si, todo confiante de si mesmo, de repente se prostrando. Perante quem? Perante um jovem, antes ameaçado de morte e agora reconhecido como um servo verdadeiro do Deus verdadeiro. Veja a reviravolta, veja como Deus muda a cena aqui, como ele humilha os poderosos e a sabedoria dos homens e exalta aqueles que confiam na sua sabedoria e no seu poder. Que lições preciosas temos aqui e que correção também. Por quê? O que temos visto é que o livro de Daniel não foi escrito para que imitássemos o comportamento desses jovens. Nenhum de nós tem a coragem, tem tido a coragem, a bravura e a fidelidade desses jovens, mas eles nos apontam para outro, que é Jesus Cristo, em quem o Senhor concentrou toda a sua sabedoria, todo o seu poder. É Ele que pode nos perdoar a nossa falta de confiança na sabedoria e no poder de Deus. Ele quem pode nos tornar pessoas sábias e humildes perante o poder do Senhor, para que possamos confiar que os reinos deste mundo virão e passarão. Os reinos deste mundo se ensoberbecem, se orgulham, se envaidecem, mas cairão. Quem permanecerá? Só aqueles que confiam no Senhor, em Jesus Cristo, no seu reino, que já veio e que um dia virá, que será consumado na volta do nosso Salvador e Redentor. Portanto, você que está se perguntando para onde este mundo está indo, para onde a história está sendo conduzida, ora, Deus é o Senhor da história. A sua palavra permanecerá para sempre. Os seus propósitos são eternos e não podem ser frustrados. Mesmo quando parece que os reinos dos homens estão prevalecendo, como parecia na época de Nabucodonosor e da Babilônia, é Deus quem prevalece. É Deus quem reina do seu trono altíssimo e Ele guardará aqueles que confiam somente e exclusivamente nele.